Turma, show! Hoje já é quinta-feira, né? Você está assistindo esse vídeo já na quinta, mas ontem o Ceará acabou sendo derrotado pelo Bahia por 3-2 na Fonte Nova. É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. O Bahia, meu amigo, fez 3-0 no Ceará. O Alvinegro foi lá, ainda conseguiu uma reação para 3-2 e por pouco não sai da Fonte Nova com um empate. Sobre isso que a gente vai conversar e antes de mais nada, aquele pedido de sempre, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like para a gente continuar interagindo rumo aos 9.000 inscritos e agradecendo a todo mundo que já chegou e já colou aqui, tá bom? Vamos falar sobre esse jogo em 3 pontos. Eu começo dizendo que o primeiro tempo parecia uma ressaca pós-título do clássico, no Clássico Rei, pós-título estadual. O Bahia também foi campeão, é verdade. Inclusive, teve até troca de faixas antes da partida. Mas foi um Ceará mais letárgico, né? Um Ceará mais moroso, sem tanta intensidade. Um time que teve dificuldade. O Léo Condé veio com algumas mudanças. 4, né, titulares acabaram não jogando. E óbvio que um time mais ajustado, mais encaixado do Ceará, que depende mais ali da sua coletividade, sente a ausência de alguns jogadores, por exemplo, que vivem um bom momento. Matheus Bahia, Pedro Raul, jogadores que têm uma relevância significativa dentro dessa equipe. O Léo Condé escolheu, por exemplo, deixar o Dieguinho no banco, começar com o Lourenço, é uma outra característica de jogo. A soma de vários fatores fez com que o Ceará realmente tivesse dificuldade de produzir mais no primeiro tempo. O Bahia, por outro lado, talvez até porque já jogou com essa equipe mais vezes, essa equipe não era titular, o Rogério Ceni trocou todo mundo que jogou no domingo contra o Vitória, na final do Campeonato Baiano, mas já jogou em momentos decisivos, em partidas com relevância e fez resultados com esse time. Então parecia um time mais ajustado, um time mais encaixado no primeiro tempo. E aí dominou. Fez 1-0 numa jogada pelo lado direito do ataque. A defesa do Ceará, para mim, dá uma bobeada, porque ninguém acompanha o Lúcio, ninguém dá um combate no jogador que faz o cruzamento. Então acho que acabou faltando ali um pouco de energia. Acho que o primeiro tempo do Ceará foi uma rotação mais abaixo. Em jogos como esse, contra adversários como esse que têm qualidade técnica, esses detalhes acabam fazendo a diferença. Esse é o primeiro ponto. Senti o Ceará um pouco mais moroso no primeiro tempo e acabou sendo condicionante ali para, pelo menos, para como voltam as equipes para o segundo tempo. Esse é o primeiro ponto. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like já, comentando aí também, deixando a sua opinião, beleza? O segundo ponto é que o Ceará termina o primeiro tempo perdendo por 1-0 e começa o segundo tempo perdendo por 2. Deu para entender ou não? O gol do Bahia, o segundo gol, o gol ali do Eric, sai com 11 segundos. Então não deu tempo para acontecer nada. Bateu o centro, fez a jogada, gol do Bahia. Então o Ceará acabou voltando com uma estratégia para 1-0, de repente estava 2. E quando abriu os olhos, 3-0, uma jogada, um cruzamento, e o David Duarte acabou fazendo no rebote do Bruno Ferreira. Então o Ceará se ligou no segundo tempo, já estava perdendo por 3-0. E aí, meu amigo, é difícil imaginar que dentro da Fonte Nova, com o Ceará já poupando alguns jogadores, com um nível de intensidade não igual às últimas partidas, por exemplo, que o Ceará fez. Confiança, os 2 clássicos, enfim. Difícil imaginar um time chegar e reverter um placar como esse. Então o Bahia praticamente sacramentou ali com 10 minutos do segundo tempo, no 3-0 e pronto, acabou-se o jogo. Imaginava-se até um cenário mais preocupante. Acho que o Ceará, apesar da pouca energia, fez um jogo ok, não fez um grande jogo, mas também não fez um jogo ruim, conseguiu competir. O Bahia, na minha opinião, com um pouco mais de controle do jogo, foi dosando ali o ritmo sem se expor tanto. Então eu fiquei preocupado. Pô, isso aqui, o Ceará claramente está priorizando a estreia contra o Red Bull Bragantino. Mas tomar um sacode do Bahia pode ser um problema. E aí o Ceará, aos poucos, começou a reagir. Né? Então, assim, Bahia mata o jogo com 3-0 logo no começo
do jogo, do segundo tempo. Esse é o segundo ponto. Deixa eu continuar falando sobre o jogo, mas antes destacar a Zirac Jeans, essa polo amarela, muito bonita, tá lá à disposição. É só você pesquisar no Instagram da Zirac Jeans e conferir as peças, os modelos, um melhor que o outro, tem várias opções. A Cleide lá tá pronta para lhe atender. Turma muito boa, Jefferson e companhia. E é só você dizer assim, eu vim pelo Manso. Pronto. Veio, parece que é aquela palavrinha mágica, você diz, recebe desconto em todos os produtos lá na sua compra, tá bom? Quer testar? Faz um teste, dá essa moral. Confere lá. Vim pelo Manso, tá bom? Vamos continuar o vídeo. Terceiro e último ponto, a gente fala da reação do Ceará. Essa reação mostrou que o Ceará tem um potencial. Tem coisa aí. Tem um time que consegue competir. Aquilo que faltou no Ceará no primeiro tempo sobrou do minuto 20 em diante. Foi um time que colocou o Bahia para trás. É óbvio também que o Bahia já estava sentado no resultado. Baixou um pouco da guarda, o Ceará aproveitou. Ao invés de desistir da partida, o Ceará atacou, o Ceará pressionou, o Ceará foi atrás, faz o 3-1 logo em seguida com o Fernandinho, uma jogada pelo lado direito, e ali já foi criando algum tipo de desconforto ao Bahia, que parece que sentiu o gol. O Ceará ganhou um pouco de confiança na partida, elevou o nível de rotação e começou a criar jogadas. Começou a empurrar o Bahia para trás. As mudanças que o Condé fez também ajudaram. A entrada mais uma vez do Galeano, depois entra o Matheus Araújo. O Fernandinho entrou muito bem. Tem uma jogada que ele faz pelo lado esquerdo que corta e quase faz um golaço. Vem o segundo gol, um cruzamento, uma batida de escanteio que o Galeano, né? Estão chamando já o homem de Jardel, porque o homem fazendo gol de cabeça todo o jogo praticamente, foi lá, fez o 3-2 e aí 10 minutos finais foi o Ceará em cima. Obviamente o Bahia também teve a chance de ampliar o marcador, mas a reação mostrou um Ceará que compete, que é um time que não desiste do jogo, que vai em busca dos resultados, que faz o adversário sofrer para ganhar dele, que foi exatamente o que o Léo Condé prometeu depois do título. Vão ter outras equipes com mais qualidade, mas vai ser duro ganhar do Ceará. E hoje, quando parecia que ia ser mais fácil, o Ceará mesmo assim engrossou o caldo. É ruim perder, é ruim demonstrar algum tipo de fragilidade defensiva, também na criação, mas há aspectos positivos nesse jogo. Essa reação do Ceará dá uma sensação nesse sentido, dá uma reação positiva pensando no Campeonato Brasileiro, que começa na segunda-feira para o Ceará contra o Red Bull Bragantino. Esses os 3 pontos de Bahia 3, Ceará 2. O que é que você acha? Você concorda? Você não concorda? Deixa aí nos comentários e não deixa também. Se você chegou até aqui e não é inscrito no canal, tá dando bobeira. Se inscreve no canal e ativa as notificações. Eu deixo um vídeo aqui sobre Dorival Júnior, que passou pelo Ceará, foi treinador do Alvinegro, hoje está na seleção. Ninguém sabe até quando. Ele cai ou não? Confere aí. Grande abraço e até a próxima.